Salve, salve! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luciano Adley e esta é mais uma live do nosso curso de Física Geral 2. Sejam todos bem-vindos. Na live de hoje, nós vamos complementar alguns comentários e orientações para a resolução da atividade número 6. Então, a nossa atividade 6 tem como segunda parte, como já aparece aí na tela para você, as questões de 4 a 7. E é fundamental para a resolução desses itens que você tenha assistido às videoaulas de termometria, calorimetria, gás ideal e leis empíricas, que eu deixei aqui linkadas para que você possa acessar. Então, vamos lá para a nossa questão seguinte, questão número 4. O engenheiro químico utilizou o esquema da imagem 1 para medir a temperatura de uma solução. Então, observe lá. Então, temos um termômetro que foi colocado para calibração, primeiramente no ponto do gelo e depois no ponto de vapor. Então, para o ponto do gelo, a temperatura na escala Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit. E no ponto de vapor, 212 graus Fahrenheit. Nessas duas situações, a coluna de mercúrio atingiu 3 centímetros e 15 centímetros de altura. E para a solução da qual o engenheiro químico deseja medir a temperatura, a altura da coluna foi de 6 centímetros. Nós queremos saber qual é a temperatura em graus Fahrenheit, portanto, nessa medição. Como fazer? Lá na videoaula a gente explica detalhadamente como escrever a equação de calibração do termômetro. Nós fazemos um gráfico que mostra a variação de temperatura em função da altura da coluna. Relacionando geometricamente os elementos desse gráfico, nós obtemos, então, a chamada equação de calibração do termômetro. Temos, então, um exemplo bem semelhante lá na videoaula de termometria. Qual é o valor da temperatura da solução na escala Fahrenheit? Então, basta, uma vez que você tem a equação de calibração, ou seja, temperatura em graus F Fahrenheit em função da altura H, basta substituir a altura H de 6 centímetros atingida pela coluna de mercúrio em contato com a solução. E aí, você vai obter o valor em graus Fahrenheit da temperatura que deseja ser medida. E depois, nos itens B e C, converter esse valor de temperatura para as escalas Celsius e escala Kelvin. Lá também na videoaula sobre termometria, nós mostramos como fazer essa conversão. Basta aplicar as relações que a gente desenvolveu lá na videoaula. Terceiro item, explique detalhadamente, use um gráfico para sua argumentação, como se pode concluir que existe um zero absoluto de temperatura, chamado zero da escala Kelvin, e qual o correspondente valor na escala Celsius. Também na videoaula a gente mostra, é um experimento de extrapolação. Se nós resfriarmos diversas amostras de gases distintos, os gráficos obtidos para as variações de pressão ou de temperatura vão tender para zero num determinado valor característico de temperatura. No caso, a pressão do gás tende a zero. Extrapolando o gráfico para a escala das temperaturas, nós vamos ver que esse valor é aproximadamente menos 273 graus Celsius. E isso foi definido como sendo zero da escala Kelvin, exatamente como a gente mostra lá na videoaula de termometria. Questão número 5. Ao longo dos séculos 17 e 18, estabeleceram-se duas teorias rivais para a modelização dos fenômenos térmicos. A gente descreve também na sequência na videoaula de calorimetria. Explique quais eram essas duas teorias e descreva a concepção de cada uma sobre o calor. Então, uma era uma teoria envolvendo a ideia de um fluido, chamado calórico, e a outra teoria rival era a teoria do modelo cinético molecular, associando os fenômenos térmicos à movimentação das partículas que constituem a matéria. Então, essas diferenças você pode pesquisar lá na videoaula de calorimetria, portanto. Item 2. Responda e explique detalhadamente. Qual a evidência física decorrente do experimento de Joule? Ou seja, o que se pode concluir sobre a natureza do calor
a partir dos experimentos que ele realizou, especialmente aquele que a gente mostra lá na videoaula em detalhe. O experimento a partir do qual se consegue, por meio de trabalho mecânico, elevação da temperatura de uma amostra de água, fazendo com que pesos caiam e girem a amostra de água, ou seja, produzam movimento na amostra de água, aumentando a energia de suas partículas. Isso vai, então, favorecer a concepção atual moderna de calor, que é a concepção cinético-molecular. A ideia de temperatura está associada diretamente ao movimento, à agitação média das partículas que compõem uma determinada matéria, uma determinada porção de matéria, uma certa massa. E, portanto, o calor nada mais será, com base nessa teoria cinético-molecular, do que uma modalidade específica de energia que podemos transferir para um sistema ou retirar desse sistema. Então, os experimentos de Joule vão eliminar a possibilidade da primeira teoria, a mais antiga, que era a teoria do calórico. Ela praticamente fica sem uso, sem nenhum embasamento científico daí por diante. Então, é uma prevalência, passa a ser o domínio da teoria cinético-molecular. Né? Mostrar, então, que o que se chama de calor, o que anteriormente se media em caloria, também pode ser medida em unidades de energia ligada à agitação das partículas. Ou seja, há um equivalente chamado de equivalente mecânico da caloria em relação a unidades de energia, ao Joule, por exemplo, no sistema internacional. E isso a gente mostra lá na videoaula. Item 3. Um procedimento experimental realizou-se conforme o esquema da imagem 2. Um experimento muito importante envolvendo fenômenos térmicos. Experimento em que um sistema, como aparece aqui na imagem 2, vai ser colocado num recipiente completamente isolado, com isolamento térmico muito bom, e lá ocorrerão trocas de energia. Então, nós temos uma amostra no recipiente A de água, 400 gramas a 70 graus Celsius inicialmente, e no recipiente B, 50 gramas de álcool inicialmente a 20 graus Celsius. Temos aqui uma parede metálica que é boa condutora de calor, de energia. É permitido, através dessa parede, que haja transferência de energia entre um recipiente e outro. E nesse caso, nesse experimento, a temperatura é monitorada ao longo do tempo. E o que se percebe num experimento como esse, exatamente a temperatura da amostra A, 70 graus Celsius, diminui ao longo do tempo, ao mesmo passo em que a temperatura da amostra B, que era inicialmente 20 graus Celsius, aumenta. E até que se atinja um determinado estado a partir do qual não há mais variação de temperatura. Para esse experimento, 60 graus Celsius. Esse estado assumido, atingido pelo sistema como um todo, é chamado fisicamente de equilíbrio térmico. Com base na teoria cinético-molecular, explique fisicamente o comportamento desse sistema, ou seja, o que nós observamos experimentalmente num gráfico como esse. Exatamente a ideia de transferência de energia, daí as mudanças de temperatura que são observadas no sistema. Item 4. A transferência de calor ocorre usualmente por 3 processos. Nesse caso, você deverá pesquisar e responder. Quais são esses 3 processos usuais, através dos quais ocorre a chamada transferência de calor, e quais são as principais características desses processos? Utilize exemplos do cotidiano para endossar, para ilustrar, para confirmar as suas respostas. E eu sugiro consulta a um vídeo. É um vídeo muito didático, de uma linguagem muito acessível, muito simples e que trata desses 3 processos e apresenta exemplos do dia a dia em que eles ocorrem. Portanto, basta conferir no vídeo indicado. Questão número 6. Patricinha é estudante de engenharia de materiais e emprega o seu conhecimento em situações de sua vida cotidiana, como ilustram os itens seguintes. Primeiro, Patricinha colocou em uma xícara 50 gramas de café a 80 graus Celsius, 100 gramas de leite a 50, e para cuidar de sua esbelteza,
adoçou com 2 gramas de adoçante líquido a 20 graus Celsius. São fornecidos também os calores específicos dessas 3 substâncias. E, além disso, a capacidade térmica da xícara é considerada desprezível. Está aqui em destaque. Considerando-se também que a perda de calor para a atmosfera é igualmente desprezível, obtenha, depois de atingido o equilíbrio térmico, qual é a temperatura final da bebida da estudante. Nesse caso, nós temos que usar uma relação que foi obtida, vamos passar lá para frente só um minutinho, que quantifica as medidas da grandeza de energia associada às trocas de calor. A expressão número 1, calor, quantidade de energia trocada por um sistema, uma massa, em função de variação de temperatura que ela sofra, é o valor da massa dessa substância, o chamado calor específico característico da substância e a correspondente variação de temperatura. Então, essa expressão nos dá o número de joules ou calorias que uma porção de matéria de massa m absorveu ou liberou quando sofreu uma determinada variação de temperatura. Caso a porção de matéria que esteja sendo considerada seja um corpo composto de diversos materiais, por exemplo, como o calorímetro, ou mesmo lá a xícara ou uma garrafa térmica em que a estudante está fazendo a mistura do seu café, nós usamos a relação número 2. Quantidade de calor pode ser também capacidade térmica, que é uma grandeza característica de um determinado corpo, vezes a variação de temperatura. Nesse caso, foi dito lá, a capacidade térmica da xícara é desprezível, 0. Portanto, a xícara não participa dos fenômenos de troca de calor envolvidos lá na situação física. E como contabilizar as quantidades de calor envolvidas nesse processo? Devemos lembrar a relação número 3. Quando desprezamos a quantidade de calor perdida ou recebida do ambiente, quando, por exemplo, o sistema está envolvido num recipiente isolado termicamente, vale a relação número 3. Se somarmos as quantidades de calor trocadas, cedidas e ou recebidas pelos componentes do sistema que estamos analisando, essa soma deve ser sempre 0. Então, é com base na relação número 3 que vamos resolver lá o problema proposto pela estudante. E também o seguinte, né? O número 2. Então, voltando lá, veja. Então, o que ela fez? Ela misturou leite, 100 gramas de leite, café, 50 gramas de café e 2 gramas de adoçante. Então, temos 3 porções de matéria, 3 massas dadas, 50 gramas, 100 gramas e 2 gramas, que vão intercambiar energia na forma de calor. Quem vai ceder, quem vai receber essa quantidade de energia? Veja lá. O corpo de 50 gramas de café, 80 graus Celsius. Leite, 50 e o adoçante a 20. Portanto, veja que a massa de café irá transferir calor tanto para o leite quanto para o adoçante. Então, teremos 3 quantidades de calor nesse problema. Quantidade de calor transferida, cedida pelo café, quantidade de calor recebida pelo leite, quantidade de calor recebida pelo adoçante. Nesse caso, como conhecemos os calores específicos de cada um deles, basta usar aquela relação número 1, Q igual a MC delta T, para cada um deles. Massa do café, seu calor específico, variação de temperatura. Massa do leite, calor específico, variação de temperatura. E o mesmo para adoçante. A soma desses 3 termos deve ser igual a 0, uma vez que estamos desprezando a capacidade térmica da xícara e também a perda de calor para a atmosfera. Substituindo os dados que você conhece, as temperaturas iniciais e as massas e também os calores específicos, a única incógnita será exatamente a temperatura final de equilíbrio. E com isso, a equação número 3 fornecerá o valor dessa temperatura que é pedida, como a gente fez lá no probleminha semelhante na videoaula. Item 2 dessa questão, no seu aniversário, Patricinha recebeu do seu namorado um anel de noivado, que segundo ele continha 8 gramas de ouro, ouro classificado como 24 quilates. Desconfiada, a moça decide testar a autenticidade da joia. Portanto, ela vai fazer um experimento, que está ilustrado aqui na imagem 3. O que ela fez?
colocou o anel num calorímetro que continha água e no qual temos um termômetro para monitorar a temperatura. Então, veja lá. Para tanto, aquece o anel por longo tempo em um banho de água fervente a 100 graus Celsius e, em seguida, o transfere para o calorímetro. Então, veja que o anel é colocado aqui a uma temperatura inicial de 100 graus Celsius. A água, já havia água, 18 ml de água no calorímetro e a temperatura da água era 23,8 graus Celsius. Muito bem? O que mais é dito aí? Após alguns minutos, o termômetro do calorímetro estabilizou-se em 25 graus Celsius. Então, você tem a temperatura final atingida por quem? Tanto pelo anel quanto pela água. Então, veja, nós temos a massa do anel, voltando lá, 8 gramas. Temos a massa de água, 18 ml. Lembrando que podemos fazer a equivalência aproximada de litro quilograma, mililitro, grama, quando estamos tratando de água. Portanto, 18 ml de água, 18 gramas aproximadamente. Então, temos as massas de ambos, água e do anel. E as temperaturas também. Tanto a temperatura inicial, 100 graus e 23,8, assim como a final, que foi a de equilíbrio térmico, voltando lá, de 25 graus Celsius. O que nós não conhecemos, apenas uma informação: qual é o calor específico do material que constitui o anel? Nós não conhecemos isso, não é? E qual a relação disso com o que ela quer descobrir? Exatamente são as informações da tabela 1 e da imagem 4. Veja lá. A tabela 1 nos dá qual é a porcentagem de ouro e o correspondente indicador em quilates. Então, se a sua amostra contiver 100% de ouro, 24 quilates. E assim, a outra classificação conforme a porcentagem de ouro no material. E como saber a porcentagem de ouro nesse anel que a estudante está investigando? Nós vamos consultar o gráfico número 4, veja lá, que fornece exatamente o calor específico da amostra de ouro em função da porcentagem de ouro que ela contém. Portanto, se eu descobrir qual é o calor específico do anel que ela está testando, através desse gráfico, eu conhecerei a porcentagem de ouro presente no anel. Com a porcentagem de ouro, na tabela 1, saberemos qual é a classificação em quilates. Em outras palavras, ela resolve o problema se descobrir o valor do calor específico do material que constitui o anel. E como resolver isso? Usando novamente a equação número 3, lá da frente. Vejamos lá. Qual é a equação número 3? Somatório dos calores trocados igual a zero. Quem vai trocar calor nesse experimento? Veja lá. Quem vai trocar calor? O anel a 100 graus Celsius, a água a 23,8. Lembrando que o calorímetro que está em contato com a água, ele também está a 23,8 graus Celsius. E ele também receberá energia na forma de calor do anel. Então, teremos 3 quantidades de calor somadas igual a zero. Quais são elas? Quantidade de calor do anel, mc ΔT. Você não conhece o C. É o objetivo encontrar o valor de C do material que constitui o anel. Mas M e a variação de temperatura, nós temos os dados para isso. Mais, segunda quantidade, quantidade de calor recebida pela água. Como expressar? Massa da água, calor específico da água, que é conhecido, variação de temperatura da água, que também sabemos. E mais, o próprio calorímetro, as paredes internas dele também receberá energia na forma de calor. Como contabilizar lá na relação 3 a quantidade de calor que o calorímetro recebe? Lembre-se que o calorímetro não é formado de uma substância simples. Então, nós temos que usar a capacidade térmica, que é fornecida no nosso problema. Veja lá. Patricinha verificou que a capacidade térmica do dispositivo é CT igual a 4,5 calorias por graus Celsius. Então, essa informação permite que saibamos qual a quantidade de calor que vamos contabilizar para o calorímetro aqui na expressão 3. Então, haverá o terceiro termo, mais quantidade de calor, energia na forma de calor, recebida pelo calorímetro. Será a capacidade térmica dele, que foi dada, vezes a sua variação de temperatura, cujos dados nós também temos. Portanto, usando a relação número 3, é possível calcularmos quem? Czinho, calor específico do material do anel. Vindo ao gráfico, sabemos a porcentagem de ouro.
Com essa porcentagem de ouro, verificamos, então, se é 100%, portanto, o ouro é 24 quilates, ou então temos uma classificação menor, inferior da qualidade do ouro. Tudo depende, portanto, de você encontrar qual é o Czinho da amostra do anel que ela está testando. Problema prático muito interessante. Chama a atenção no final exatamente para não esquecer de contabilizar a quantidade de calor através da relação 2 para o calorímetro. Então serão 3 termos: calor cedido pelo anel, segundo termo, mais calor recebido pela água, mais terceiro, calor recebido pelo calorímetro, pelas paredes internas dele, que é, no caso, C delta T, capacidade térmica, variação de temperatura. Além disso, item 3 aí para essa questãozinha. Patricinha projetou uma panela de pressão, ela é engenheira de materiais, lembre-se, cujo volume interno total é 4 litros. Então, sabemos que o volume interno total da panela 4 litros, a qual funciona conforme o esquema seguinte. Então, veja lá. Coloca-se 3 litros de água, lembre-se que a capacidade interna total são 4 litros. Temos aqui vapor d'água, um número N1 de mols de vapor d'água, ocupando um volume V1 nesse instante inicial. Naturalmente, a gente já sabe quanto é V1. Se o volume total é 4 litros, veja lá, temos 3 litros de água, o volume do vapor d'água, V1, é 4 menos 3. Portanto, é 1 litro. Então, já tem uma informação contida aqui. Volume de 1 litro. Volume 1. Nesse caso, quando fechamos a panela, a pressão, então, nesse momento, é 1 atm. E a temperatura, nesse instante, 37 graus Celsius. Né? Um dia bem quente aí do norte de Minas. Muito bem, após um certo tempo, o que vai acontecer? Veja lá. O volume de água diminui de 3 para 2,8 litros. O que aconteceu? Naturalmente, essa água passou parte dela para a fase de vapor. Então, agora nós temos uma quantidade maior de vapor, um volume V2. Quanto é V2? Fácil, né? Por quê? Lembre sempre, o volume total é 4 litros. Portanto, se agora temos apenas 2,8 litros de água, o vapor está ocupando o restante. Não é? Portanto, 1,2 litros é o valor de V2. É conhecida a temperatura T2 e não conhecemos a pressão 2, né? No momento em que a válvula deverá ser aberta, para que a panela não aumente, além desse valor, a pressão interna. A válvula de escape dessa panela abre-se, então, quando a pressão do vapor atinge o valor P2. É ele que nós devemos descobrir. Admitindo-se em primeira aproximação que o vapor contido na panela se comporte como um gás ideal, obedeça aquelas leis de comportamento do gás ideal que vimos na videoaula específica sobre esse tema, calcule o valor de P2, certo? Note no esquema da panela, N1 e N2 são o número de mols do vapor nos dois instantes. Então, veja lá. Número de mols inicial é N1 e o final, N2, é o dobro, 2N1. Então, mais uma informação contida aí. Lembre-se, para resolver o problema, o que nós queremos encontrar? Pressão P2. Como sabemos, a equação de estado de um gás ideal, mostramos na videoaula, é PV igual a nRT. Pressão, volume, número de mols, a constante R, constante universal dos gases, temperatura sempre na escala Kelvin. Veja que os dados necessários, veja lá, se dividirmos PV por T, resulta do lado direito NR. Ora, R é constante, N pode ser ou não. Observe que nesse problema o número de mols não é constante. Inicialmente N1 mols e após algum tempo N2, diferente, o dobro. Portanto, a nossa equação de estado permite escrever o quê? Apenas R é constante. Portanto, o quociente PV dividido por NT será igual a R, será uma constante. Se é uma constante, ela deve ter o mesmo valor para qualquer instante do experimento. PV dividido por NT. Portanto, podemos igualar os instantes inicial e final para os quocientes PV sobre NT. O valor aqui é R, e esse também deve ser igual a R, conforme diz a relação número 4. Então, veja lá, todos os dados nós conhecemos. O único que falta é P2, exatamente o que se pergunta no problema. Qual o valor da pressão em que a válvula vai ser aberta automaticamente, aí, claro, pelo trabalho feito pela
massa de vapor, né? Então, os outros dados todos conhecemos. Pressão 1, temperatura 1, lembrando que deverá ser convertido para Kelvin. As relações do gás ideal só valem na forma em que a temperatura está expressa na escala Kelvin. V1 sabemos, 1 litro. Pressão 2 é a incógnita, volume 2 é 1,2 litros, como já analisamos, e temos a temperatura 2, que deve também ser convertida para Kelvin. Substituindo na relação 5, você calcula o pedido aí, pressão 2. Finalmente, questão 7. Em 1834, após 2 séculos de desenvolvimento por diversos físicos experimentalistas, como a gente mostrou lá na videoaula, Clapeyron publicou a chamada equação de estado para o gás ideal. Explique detalhadamente, sem omitir nenhum argumento físico-matemático relevante, como se pode obter exatamente a relação PV igual a nRT, que é a equação de estado de um gás ideal. Basta seguir exatamente o passo a passo que a gente apresentou lá no começo dessa videoaula. Apresentando primeiro quais foram os resultados experimentais obtidos e de que maneira, usando esses resultados, o Clapeyron uniu as conclusões daqueles experimentos, daquelas hipóteses obtidas experimentalmente, para formular a equaçãozinha do estado do gás ideal, PV igual a nRT. Muito bem? Então é isso. Agora não se esqueça, faça a revisão, complemente a atividade. E antes de sair, deixe o seu like e compartilhe com os colegas. Até a próxima aula e bons estudos!